Você está precisando fazer fisioterapia? Está precisando de um psicólogo? De um terapeuta? Não tem dinheiro, mas gostaria muito de falar com alguém? Bom, eu vou falar o que eu fiz, já que eu não tinha dinheiro e eu precisava muito falar com alguém. Bom, gente, eu estava refletindo sobre isso e eu gostaria muito de falar de algo que, pra mim, é muito prático e que funcionou na minha vida. Mas eu gostaria de elaborar, de estudar mais antes de falar sobre o que funcionou para mim. Mas hoje, simplesmente, eu estava aqui pensando sobre isso e me deu vontade de vir aqui gravar esse vídeo. Coloquei uma cadeira aqui no fundo do meu quintal e sentei aqui em frente à câmera para falar com vocês. Vou falar espontaneamente 3 coisas que me serviu muito como terapia, como um psicólogo, como um terapeuta, já que eu não tinha dinheiro para pagar, né, uma consulta em um consultório, né, com um terapeuta, com um psicólogo. Essas 3 coisas funcionou para mim. E eu gostaria apenas de falar para você aqui. Caso você esteja triste, ou depressivo, ou com alguma dificuldade familiar, independente qual seja o problema, qual seja o seu problema, eu vou falar sobre esses 2 terapeutas que é de graça. Esses 2 não, esses 3 terapeutas aqui que é de graça e que para mim funcionou e tem funcionado. Isso, gente, não isenta aqueles que podem de ir até um profissional que pode tratar, cuidar muito bem aí de qualquer um desses problemas. Você tem dinheiro para ir até um consultório psicológico, fazer uma consulta com um psicólogo, você que tem dinheiro para ir até um terapeuta. Não, isso é bacana e sério, eu gostaria muito, gente. Eu ainda não tive condições, nunca tive uma consulta com um terapeuta, com uma psicóloga ou um psicólogo. É o meu sonho, tenho vontade, sabe? Quando eu tiver grana para poder pagar, aí eu vou pagar terapia. Ai, já até chique falar aqui. Vou fazer terapia, tenho o meu terapeuta, tenho o meu psicólogo, mas eu não tenho. Então, para mim que não tinha e precisava em alguns momentos da minha vida, talvez eu até cite alguns deles, talvez não, mas quero aqui especificamente falar sobre esses 3 modelos de fisioterapeutas que funcionou muito bem para mim. Eu digo logo de cara que o terceiro é o melhor, tá bom? O terceiro é o melhor. 1, 2, 3. O primeiro, gente. O primeiro, se você quer falar algo, quer expressar algo para alguém e ainda não teve coragem de falar com essa pessoa, ou precisa até desabafar sobre alguém, sabe? Qualquer situação que você não quer falar com alguém, mas você precisa começar a falar, eu digo de algo que funcionou para mim, tá? Comece a falar para o espelho. Em um momento a sós, coloque uma cadeira em frente ao espelho e olhe para você. E comece a falar para o espelho. Gente, essa técnica funcionou para mim desde os meus 15 anos. Muita coisa. Eu colocava a cadeira em frente ao espelho e começava a falar pra mim mesma. E eu conversava, fazia perguntas pra mim. Maura, é isso mesmo que você quer? Você tem certeza? Tá disposta a correr os riscos? Tem uma situação da minha vida que eu me apaixonei aos 15 anos por uma pessoa. Todo mundo sabe quem eu tô falando aqui, né? Até a própria pessoa que tá assistindo. Meus amigos, familiares sabem dessa história. Eu me apaixonei por um rapaz e ele nem olhava pra mim. E eu comecei a sofrer essa paixão platônica. E o tempo foi passando e eu amando essa pessoa com todas as forças do meu coração. Mas essa pessoa nem me enxergava. Até que então essa pessoa começou a namorar. É o meu cachorro, viu, gente? Esses grunhidos aí é o meu cachorro. Aí essa pessoa começou a namorar. Aí eu comecei a sofrer muito mais, imagina. Porque eu não dizia pra essa pessoa que eu amava. E essa pessoa começou a namorar. E eu comecei a sofrer. Quem me conhece sabe o tanto que eu sofri, né? E eu comecei a falar com esse meu terapeuta, que era o espelho. Lá no meu trabalho, eu tinha esse tempo de ficar sozinha, eu era babá, como você sabe. E eu falei muitas vezes para o espelho, olhando para mim. Eu chorava olhando para o espelho e dizia, você tem certeza? Não é melhor esquecer? Não é melhor pensar em outra coisa? E eu perguntava pra mim mesma, você quer lutar por essa pessoa? Você tá disposta a ficar chorando? Você quer isso mesmo? Tem certeza que você quer casar com essa pessoa? E se der tudo certo? E se não der? E eu começava a fazer essas perguntas, começava a falar em frente ao espelho. Primeiro que aquilo me trazia uma sensação muito boa, porque era um desabafo. Depois que eu chorava, que eu falava tudo aquilo em frente ao espelho,
e que eu saía do meu quarto, fechava a porta, era um alívio muito grande, entendeu? Então funcionou pra mim em muitas situações. Em muitas situações, de querer falar algo pra alguém, não ter coragem, e eu colocar a cadeira em frente ao espelho e falar. Então, gente, aqui é uma dica de pessoas que não entendem nada sobre terapia, sobre psicologia, tá bom? É algo que funcionou pra mim. Então, número 1 é fale em frente ao espelho. Absolutamente tudo. Tem um tempo. Você pode ali cronometrar. Eu vou ficar meia hora aqui, como se fosse um psicólogo que estivesse ali na sua frente pra te ouvir. Você coloca ali e não fala mais do que aquele tempo. E começa a falar. Você tem aquele tempo. Se o relógio despertar, você acaba por ali, entendeu? Vai, lava o rosto e vai viver a vida. Mas vai funcionar. Pra mim funcionou. Pode ser que funcione pra você. Fale em frente ao espelho. Agora, essa segunda terapia antes a gente tinha o gravador, vocês lembram, né? Gravador. Hoje tem o YouTube. Eu ia falar do gravador, porque já funcionou pra mim. Já gravei muitas fitas, gente. Esqueci até o nome, toca-fita, que a gente colocava lá as fitas. Gravava. Nossa, Deus. Muitas fitas. Outro dia minha irmã falou que achou uma fita minha lá no interior, que eu gravei algumas coisas. Eu nem lembro o que estava gravado naquela fita e tal. Era gravar fitas. Mas como hoje nós temos o YouTube, não precisa gravar fitas, grave vídeos. Sério, comece a gravar vídeos. Se você não tem coragem de postar os seus vídeos, você começa a gravar os seus vídeos e deixa ele no privado, só para você mesma ver depois, só para você mesma observar como você estava em um determinado momento e como você está agora. Se você está muito triste, fala sobre sua tristeza, os motivos que têm te causado essa tristeza. Fale sobre o que você tem pensado, o que você tem sentido e com a câmera ligada na sua frente. Comece a gravar esses vídeos. Se você estiver chorando, se você estiver sorrindo, se você estiver alegre, independente, comece a gravar os seus vídeos e isso vai ser como uma terapia. Você vai colocar a câmera, vai sentar em frente e vai começar a falar. Você pode tanto deixar esses vídeos arquivados só para você mesma começar a analisar depois, daqui, sei lá, 6 meses, você pode olhar e rir daquilo ali. Você pode estar em um outro estágio da sua vida. Ou você pode olhar também e medir, sabe? Fazer uma análise, se você melhorou um pouco ou não. Você pode até um dia postar todos esses vídeos e alguém pode acabar se identificando com a sua história e querer assistir. E você pode ter um canal no YouTube, você pode até ganhar dinheiro. Você pode compartilhar a sua experiência com outras pessoas e está ajudando outras pessoas. Então você pode gravar seus vídeos, deixar lá no privado e depois você pensa se você quer publicar ou não. Mas gravar os vídeos vai ser muito bom para você. E o último e o mais importante de todos, gente, esse é o mais importante. Psicólogo, para quem não tem dinheiro para pagar um psicólogo. Gente, fale com Jesus. Fale com Jesus. Gente, esse é o melhor. O melhor dos melhores. O melhor dos melhores. Jesus. Jesus. Aleluia. Jesus é o melhor dos melhores. Gente, a oração. Você comece a orar e fale com ele sobre tudo. Sobre qualquer problema. Sobre qualquer dificuldade, de coração aberto, com sinceridade. Aqueles momentos de oração mais importantes e mais significativos são aqueles que ninguém ouve, aqueles que você pode ser você mesma, sem máscara, sem querer falar palavras bonitas, mas mostrando para o Senhor toda a sua dor, toda a sua fragilidade, tudo que você precisa, seja assim claro, e mesmo que se você não for claro, ele te entende. Ele entende as suas lágrimas. O melhor dos psicólogos, Jesus Cristo. Gente, primeiro, ele está sempre pronto para te ouvir. Sempre, em qualquer momento e em qualquer lugar, ele vai estar disposto a te ouvir. E melhor, ele te entende. Ele te entende. Melhor ainda, ele pode fazer algo em seu favor. E eu tenho tantas experiências para contar aqui. De como ele me ouviu, de como ele me atendeu, de como ele me auxiliou e de como o meu psicólogo Jesus se transformou em meu melhor amigo, além de ser o meu salvador. Então, o terceiro e melhor, fale com Jesus em oração.
E se neste momento que está acabando esse vídeo, você pode neste momento aí ajoelhar ou não ajoelhar, somente na sua mente, comece a falar com ele. Mas de preferência, escolhe um local apropriado, um lugar que você esteja à vontade, como se fosse mesmo um consultório terapêutico, onde você pode sentar e comece a falar com o Senhor. Você vai ver resultados significativos. Então, esse é os meus 3 conselhos de 3 terapeutas para quem não tem dinheiro para pagar psicólogo, para quem não tem dinheiro de pagar terapia. Você pode falar em frente ao espelho, você pode gravar vídeos para o YouTube, mas você pode falar com Jesus. E não tem nada nem ninguém melhor do que Jesus Cristo. Até mais, até o próximo vídeo. Gente, se fez algum significado para você, curta, compartilhe, se inscreva no canal e o Senhor Jesus abençoe poderosamente. Até mais.